Sejam muito bem-vindos à nossa tarde agradável, com essa temperatura que hoje não nos fez sofrer, não nos fez sentir, né? Então, hoje estamos aqui todos reunidos para ouvir um pouco mais da palavra do nosso Mestre. Nós temos todos os sábados essas belíssimas palestras, essas belíssimas histórias, os entendimentos de cada um de nós sobre cada um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na tarde de hoje, nós teremos o capítulo 23, Estranha Moral. Mas, primeiramente, juntos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, convidando Ele para estar junto a nós neste momento, que Ele possa nos acompanhar, banhando cada um de nós, presentes, distantes, encarnados e desencarnados, que Ele possa alcançar com sua luz e a sua serenidade a cada um, que possamos juntos compartilhar deste momento em que poderemos sim ouvir, pensar e refletir as palavras do nosso Mestre. Muito obrigada e que assim seja. Hoje a nossa palestra então é com o nosso irmão Sandro. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Então me cabe falar sobre o capítulo 23, a estranha moral. E para que possamos compreender e entender esse capítulo tão controverso em alguns momentos, tão mal interpretados perante outros momentos da história. Era uma tarde, sol árido, um clima seco, vegetação escassa. Jesus caminhava de uma cidade para outra. A multidão, como sempre fazia, o seguia, aquele burburinho, as pessoas caminhando, o vento suave passando, quando de repente Jesus para e toda aquela multidão que o seguia também para. Jesus se vira então em direção a todos e diz: aquele que amar mais o seu pai do que a mim, aquele que amar mais sua mãe, seu filho, sua filha, sua nora, mais que a mim, não serve para ser meu discípulo. Então, essas palavras ditas neste momento dão um contrassenso a respeito de tudo aquilo que o Cristo já vinha ensinando sobre amar ao próximo como a si mesmo. Então, por isso, esse capítulo, ele traz esse título de estranha moral, porque ele foge totalmente do normal, do cotidiano, das palavras do Cristo. Quando ele profere, então, que se tu não odiar o teu pai, se tu não odiar tua mãe, se tu não odiar o teu próximo, podemos assim dizer, tu não é digno de ser um discípulo do Cristo. Mas nós temos que contextualizar e entender que os evangelhos de Lucas, Mateus, João, foram escritos anos e anos depois, já do desencarne do Cristo. E nós temos que entender também a pobreza da linguagem utilizada na época, uma linguagem muito pobre, muito vasta. Se hoje nós, com o nosso vocabulário, nós ainda temos algumas palavras que têm um significado gigantesco, como a manga da camisa, a manga da fruta, então nós vamos entender que às vezes uma palavra tinha vários significados. Então nessa estranha moral, nós vamos ver que a interpretação, a tradução, ela foi muito fiel à palavra e não ao momento em que se estava vivendo. Mas nós vamos entender também que há uma grande lição aqui presente. Quando Jesus também
em um outro momento, ele fala que veio para separar o pai do filho, o filho da mãe, a nora da sogra. Porque nesse momento nós vamos interpretar que é a questão do conhecimento. Quando nós passamos a ter um conhecimento, a ter uma crença religiosa, a ter uma fé diferente do meu próximo, há uma separação. Porque nós já deixamos, já não concordamos, já não enxergamos a nossa fé da mesma maneira. Porque ele estava se referindo que a doutrina faria isso. Porque quantos filhos e pais acabam se separando por uma questão religiosa, por uma questão de ponto de vista, uma questão de conhecimento, porque eu acredito que é assim, eu acredito que é assado, então nós deixamos de comunhar da mesma maneira. Então essa estranha moral, ela traz esse capítulo de reflexão, porque como é difícil nos aprofundarmos realmente no ensinamento do Mestre, quando ele traz estas questões totalmente opostas do separar, do odiar o próximo ou o seu semelhante. Mas nós vamos encontrar também nesse trecho do Evangelho que percorreu séculos depois da sua escrita, da sua tradução, foi utilizado muitas vezes por muitos de nós, por muitos outros, como objetivo para destruir, para matar, para odiar. Quando ele se refere que então será usada a espada para separar o pai da mãe, o filho da nora. Nós vamos encontrar na história as guerras religiosas. As guerras religiosas causaram o maior número de destruição, o maior número de homicídios, genocídios, qualquer coisa que tu possa imaginar que mais horrível possa um ser humano fazer com o outro, foi feito nessa época. Mas por quê? Porque havia ainda uma ignorância do compreender. Muitas vezes nos apegávamos à letra e se utilizávamos da letra. Se tu não proferes a mesma fé que eu, se tu não acredita no mesmo Cristo que eu, ou tu te converte e passa a acreditar, ou eu te destruirei. Porque se tu não aceitas, tu não compreende, tu não é filho de Deus, tu é criatura. Então assim, a humanidade promoveu diversas guerras, diversos conflitos. E até hoje nós ainda encontramos em recantos da humanidade, cercados pela sua ignorância, do não compreender, de não traduzir o sentimento da escrita, ainda locais que vivem sobre essa pregação, sobre esse regime tão autoritário que é. Então essa palavra estranha moral, ela nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a separação. Não é que o Cristo quisesse separar pelo ódio, não, ele estava promovendo as ideias, a separação pelas ideias, pelo conhecimento, pela compreensão, automaticamente pela própria evolução. Porque quando nós começamos a evoluir separadamente um do outro, nós vamos provocando uma separação. Não uma separação pelo ódio, mas sim uma separação pela evolução, pela não acompanhar o andamento. Então é nesse ponto que ele falava, separaria pai da filha, filha do pai, porque um iria estudar, um iria compreender mais, o outro iria compreender menos. E dessa maneira iria ocorrer então a separação. O odiar, basicamente,
Não é o odiar que nós conhecemos hoje, eu odeio, é o gostar menos, é o gostar um pouco menos. Quer dizer, se você gosta menos do seu pai e mais de mim, então tu és meu seguidor, não é? Mas nós vamos encontrar aqui também nesse capítulo, quando o jovem se aproxima do mestre e o mestre o convida para vir então divulgar, difundir o reino de Deus. E ele diz então: mestre, permitas que eu vá só para enterrar o meu pai. E Jesus responde: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Porque ele está falando do que? Da vida eterna, que nós sabemos que a vida verdadeira é na espiritualidade, que nós aqui estamos apenas no momento de passagem, preso ao corpo, para a necessidade do aprender e compreender. Então ele falava isso: vem falar do reino de Deus, vem falar do que realmente interessa. O corpo ficarás, o corpo não irás, o corpo não faz parte no reino de Deus. Então essa mensagem, deixar que os mortos enterrem seus mortos, Jesus estava se referindo a isso. Não nos apeguemos às coisas materiais, que elas ficarão de uma maneira ou de outra, mas venhamos a nos apegar às coisas espirituais. Se nós tivéssemos no decorrer do Evangelho, no decorrer dos ensinamentos do Cristo, tivéssemos compreendido a totalidade da vida após a morte, do reino de Deus, que reino de Deus é esse? A espiritualidade, nós iríamos entender com mais facilidade. Nós teríamos evitado muitas guerras, muita destruição, nós teríamos respeitado as diferenças, nós teríamos respeitado os interesses, mas não. Nós tínhamos a nossa vontade de impor, não é? Por isso que a doutrina espírita, ela chega como um convite à serenidade. Ela não impõe nada, ela não proíbe nada. A doutrina espírita nos diz: tudo é permitido, mas nem tudo nos convém, para que nós possamos entender o que é permitido, o que nos convém. Se tudo eu posso fazer, mas nem tudo eu devo. Por que nem tudo eu devo? Porque nós temos as leis de causa e efeito, a lei de ação e reação, porque nós conhecemos as leis que regem o universo. A física estuda a lei da gravidade, a lei das forças, a lei dos átomos, a lei de atração e reação, a lei do pensamento, da mesma maneira as leis divinas que regem a nossa vida, a nossa existência. Porque se hoje nós causarmos, amanhã nós colheremos. Mas essa estranha moral também, entrando agora, poucos meses, em setembro, nós vamos lembrar também de quantos, pela separação, muitas vezes material, do pai pelo filho, do filho pela mãe, quantas vezes na dificuldade alheia, nós encontramos na porta do suicídio uma saída temporária ou até mesmo ilusória, porque nós não conseguimos compreender o que nos espera do outro lado. Então a estranha moral, ela vem nos convidar a refletir sobre a nossa família. Por que há famílias realmente totalmente separadas? Por que nós encontramos famílias onde o pai e o filho não se falam, onde a mãe e a filha não se toleram, aonde viver dentro de um ambiente é algo terrível? Quantas vezes as pessoas falam: meu Deus, tem que ir para casa, como se para casa fosse um suplício, porque nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Nós não vivemos num mundo de regeneração, nem num mundo feliz. Nós ainda reencarnamos no seio familiar que mais está propício ao nosso melhoramento, para que nós possamos atirar as arestas que ainda nos cercam, possamos melhorar
o nosso relacionamento, possamos pagar nossas dívidas. Porque com base na nossa ignorância de encarnações e reencarnações, nós criamos o mal e fizemos o mal para muitas pessoas. E muitas pessoas nos fazem o mal também. Mas, como a lei de Deus é de justiça, de misericórdia, de amor, Ele nos dá a oportunidade, através da reencarnação, novamente num seio familiar, onde nós vamos encontrar muitas vezes os nossos inimigos, os nossos desafetos, ou simplesmente aqueles irmãos que foram prejudicados e agora, nessa encarnação, nós temos que ressarcir esse prejuízo gerado, não é? Então, é nessa estranha moral que nós vamos começar a entender os processos familiares. Porque a gente vê, muitas vezes, hoje, no mundo em que vivemos, pleno século XXI, muitos relatos de pais que se matam, filhos que matam pai, é pela espada que são separados, é pela violência que são separados, porque tentaram, nessa encarnação, um reencontro, uma reaproximação novamente, mas não foi possível. Porque dentro do seu íntimo ainda guarda-se a mágoa, rancor, lembranças. Tu não consegue identificar, tu não consegue entender por que tu tem um ódio pelo pai, pelo irmão, uma coisa assim que tu não entende, porque está dentro de ti estas lembranças. Porque há necessidade do perdão, há necessidade de perdoar, e muitas vezes nós não queremos perdoar. Mas nós também temos a necessidade de pedir o perdão, de ser perdoados, para que possamos nos libertar, para que possamos viver uma vida mais tranquila. Por isso que às vezes nós olhamos para a família do fulano e dizemos, olha só, que família perfeita, que família maravilhosa. Porque talvez aqueles que lá se encontrem reunidos já tenham se perdoado, estão apenas cumprindo a sua caminhada, enquanto outros vivem uma família tumultuada, por brigas, por tudo, porque ainda não atingiram essa questão de se perdoar. Mas a divindade, ela é maravilhosa, porque como diz, nós somos eternos, então nós temos tempo para realizar tudo isso. Não precisamos nos preocupar, nós teremos tempo de sobra para fazermos todas essas reconciliações necessárias na nossa existência. Porque seremos separados muitas vezes, seremos unidos muitas vezes. Muitas vezes nós iremos negar a nós, a negar ao nosso próximo. Quantas vezes foram necessários nós iremos reencarnar? Quantas vezes nós teremos que voltar com aqueles irmãos novamente, até que nós possamos, dentro do conhecimento, do amor, das leis divinas, perdoar. Como se diz, acho que diz, se eu não estou enganado, Emmanuel, que diz que os grandes inimigos já foram grandes amigos, aonde um causou a mágoa de outro. Então nós vamos ver que a estranha moral do Cristo, estas palavras que provocam esta separação, para que nós possamos entender que nós vamos evoluir, querendo ou não, uns mais, outros menos, uns mais rápidos, outros mais devagar, porque é uma questão do querer. Eu quero mudar, eu quero o reino de Deus, eu quero algo melhor para mim, eu quero algo melhor para os meus filhos, neste mundo tão turbulado que se encontramos hoje, esse mundo tão agitado que nos encontramos hoje. Nós queremos o quê? Nós queremos a paz. E aonde está a paz? Se não dentro da nossa própria consciência. Quando caminhamos de consciência tranquila, quando conseguimos entender e compreender que aquele que ainda erra, aquele que ainda se encontra perturbado, ele tem esse direito, porque ele ainda não se encontrou.
porque ele ainda está separando-se dos outros pela espada, pela violência, não pelo amor. Porque quando nós, de uma maneira ou de outra, nos separamos daqueles que amamos, sem um motivo de raiva ou de vingança, ou simplesmente pelo destino, pela profissão, nós vivemos tranquilos. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, o meu irmão em Santa Catarina, nos vimos raramente, nos falamos hoje pelas ondas da internet, mas eu vivo tranquilamente em paz e ele vive em paz, porque essa nossa separação não foi gerada pelo ódio, pela discussão, pela inveja, por mal nenhum. Ela foi gerada pelas escolhas da vida, escolhas profissionais, escolhas pessoais. Então esta separação não inclui a espada, não inclui nada disso. Mas quantos outros que se separam, não se veem, não se falam, por uma briga, por uma desavença, por coisas que talvez já nem lembrem mais, mas provocam-se essa separação. Separação pela maldade, pela intolerância, pela ignorância de ser. Então nós vamos compreender nessa estranha moral que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que todos nós caminhamos rumo à nossa evolução, que todos nós, de uma maneira ou de outra, iremos nos libertar dos nossos erros, dos nossos vícios, mas é algo demorado, algo trabalhoso, algo que exige muita dedicação para que possamos então, um dia, quem sabe, realmente entrar no reino dos céus, para que um dia, quem sabe, possamos novamente nas estradas da vida, seguindo os caminhos do Cristo, aonde ele se vire e diga: aquele que perdoou, aquele que auxiliou, aquele que ajudou, aquele que se preparou, aquele que perdoou, estendeu a mão, esse é meu discípulo. Então nós temos que nos conscientizar do momento que nós estamos, da oportunidade de estarmos reencarnados, da oportunidade de nos mantermos alinhados, conscientes e principalmente procurarmos, se nós vivemos numa família de provas e expiações, uma família agitada, que nós sejamos então aquela âncora que assegura o navio para que ele fique calmo e tranquilo, que nós sejamos a paz que os outros precisam, que nós sejamos o para-raio que segura a tempestade, que venha a ser de nós a calmaria, que venha a ser nós que vamos trazer a consciência para o grupo. Não sejamos mais nós os que vamos separar pela espada, os que vamos separar pela discussão, pelo ódio, pela mesquinheza, porque é muito fácil destruir. Destruir é fácil. Se eu pegar um copo de vidro que se encontra aqui à mesa e jogar no chão, eu destruí esse copo com uma facilidade tão grande. Mas se alguém olhar para mim e dizer: agora faz um copo, eu não sei fazer. Eu não tenho capacidade para isso, porque é difícil, requer conhecimento, requer paciência, requer dedicação, requer horas de estudo para construir um copo, mas para destruir não. Então, para separar uma família, para trazer a intriga, a discussão, isso é fácil. Isso em 10, 15 minutos a gente destrói a vida de alguém. Mas para manter uma harmonia numa casa, uma harmonia na família, amparando, consolando, escutando, esclarecendo, isso requer muito trabalho, muita paciência e muita dedicação. Porque aqui Jesus, ao falar dessa separação, ele já tinha ciência que somos espíritos, somos eternos. Não nascemos da carne para a carne. A carne é apenas
um envoltório, é apenas um corpo para que nós possamos nos manifestar. Mas a nossa essência, essa é espiritual. E nós teremos a nossa família espiritual, composta por centenas, dezenas de pessoas. E esta família espiritual, ela é algo divino, porque ela é interminável. Porque a família que hoje eu habito, daqui a alguns anos não existirá. Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, como fomos conhecidos nessa existência, não existiremos mais. Seremos lembranças como eu carrego do meu avô, da minha avó, que já se foi. Mas eu, como indivíduo, este será eterno. Ao me encontrar na espiritualidade com aquele que nesta vida foi meu pai, com aquela que nesta vida é minha mãe, não seremos pais e filhos, seremos irmãos, seremos espíritos eternos. E com certeza nós não nos separaremos nunca mais, porque chegamos a um estágio da nossa existência onde nós compreendemos e entendemos os ensinamentos do Cristo, as leis que Ele prega para a nossa própria evolução. Então nós entendemos que Ele nunca quis que nós nos separássemos, pai e mãe, que um fosse melhor que o outro para segui-los. Ele queria que nós entendêssemos que somos diferentes, somos de famílias diferentes, de evolução espiritual diferente, de conhecimento diferente. Então essa separação do Cristo é uma separação ética, é uma separação moral, é uma separação individual, é uma separação evolutiva. É o que eu teria para falar hoje sobre esse tema tão adverso, tão complicado, às vezes, essa estranha moral, que ela nos faz refletir muito sobre quem realmente somos e quem é a minha família. Muito obrigado. Então, queridos irmãos, depois dessas belas palavras, remetendo sempre que a doutrina espírita, ela nos lembra o não julgar. O não julgar serve tanto para os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, o estranho, porque não sabemos o que fomos nem o que fizemos. Então não merecemos julgamento de forma alguma. Agora juntos vamos fazer a nossa irradiação. Querido Mestre Jesus, neste momento te pedimos, te convidamos para que visites conosco nossos lares, nossos familiares que lá estão, nossos amigos, nossos vizinhos, nosso bairro. Pedimos, Senhor, a Tua presença e que derrame as Tuas bênçãos sobre todos os irmãos que habitam hoje a terra, aqueles que estão encarcerados, os nossos velhinhos em asilos, nossas crianças em orfanatos, todos aqueles que estão sem trabalho, passando por alguma necessidade, e mesmo aqueles que às vezes não lembram de Ti, mas que também precisam da Tua compreensão. Querido Mestre Jesus, te pedimos que derrame Tuas bênçãos e o acolhimento a todos esses irmãos que diariamente partem desta existência, retornando à pátria espiritual. Que eles possam e tenham o merecimento de serem acolhidos e amparados. Que possam também receber Tuas bênçãos os familiares que aqui ficam, que sofrem e que choram a perda que muitas vezes é apenas temporária.
em todas as vezes, mas que pela falta de conhecimento sofremos, choramos e nos desesperamos. Então, que a cada um desses irmãos receba de Ti aquele abraço, aquele afago e aquela tranquilidade. Pedimos também, querido Mestre, que derrame Tuas bênçãos de serenidade, esclarecimento, luz sobre cada um dos governantes, daquelas pessoas que são responsáveis por gerir os demais.